Oi, gente, eu sou a Pabliane Andrade, eu sou arquiteta paisagista e trabalho com a consultoria online. Eu atendo meus clientes de forma online, lá no meu Instagram. E eu também lancei um curso que se chama DNA de Floresta. E eu chamei a Luíse da GeoGarden para a gente conversar a respeito de jardim vertical. Luíse, pode se apresentar. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luíse, eu sou da GeoGarden e nós fabricamos um sistema modular para jardins verticais, que a gente vai contar um pouquinho mais daqui a pouco. Eu trouxe aqui alguns jardins verticais e vou compartilhar a tela com vocês. Então, olha só, eu já trouxe um jardim vertical, de uma cliente que eu fiz. E são plantas. Ela me pediu bastante volume, eu sei que isso é bem comum, né, Luiz? Que o pessoal pede a gente jardim vertical, ele já pede assim, com plantas que trazem essa sensação gostosa de floresta, de realmente de estar preenchendo aquela parede. Então eu trouxe esse, pode reparar que ele está ali pertinho da piscina. E é interessante como que o jardim vertical ele consegue substituir um jardim mesmo, realmente ele plantado, né, que a gente está acostumado a ver um jardim plantado no chão, perto de uma área de piscina como essa, ele substitui também uma composição de vasos. Então, eu falo que o jardim vertical ele é extremamente prático na hora da gente fazer o estudo do espaço, da área de lazer. E é interessante que ele dá certo em área de lazer, como eu estou mostrando, né, mas ele também dá certo em jardim do corredor, então eu trouxe também, trouxe, na verdade, aqui um jardim na entrada da casa, o pessoal, né, dessa casa, os clientes, eles sobem aqui do lado esquerdo, então eles, né, dão de frente aqui com esse jardim, e ele também está ali do lado da sala, então de dentro da sala também dá para aproveitar essa vista bonita do jardim vertical. E também no corredor. Aqui do lado esquerdo eu tenho um corredor, tem a janela da sala e cozinha voltada para ele, e aqui um jardim na janela da cozinha. Até repara que o jardim ele nem vai até embaixo, né? O jardim ele fica ali no rumo ali daquela janela. Eu quero A começar. janela da cozinha é moldura, né? Ó, o jardim. Exatamente, exatamente. E é tão gostoso, né? Às vezes, o corredor, você nem imagina, né? De trazer plantas ali para aquele corredor, né? Às vezes até pela praticidade, às vezes para colocar vasos ali no chão em frente à janela e acaba não colocando. Mas aí o jardim vertical, ele resolve super bem essa situação, né? Que justo em frente àquela janela, coloca o jardim vertical, então a parte de baixo ali do chão fica toda livre para colocar equipamento mesmo, às vezes até de limpeza, que às vezes tem que ficar por ali no dia a dia, por ser prático mesmo, a gente lida ali com o dia a dia. Então, o jardim vertical em frente a uma janela, eu falo que é assim, fica bem interessante. Fica bem interessante. A gente aproveita bem o espaço de uma forma bem relativamente simples, né? Porque você não precisa de encher. Às vezes o pessoal preocupa muito, Luiz. O pessoal fala, Pablo, mas se eu for colocar um jardim vertical, eu vou, né? Eles já pensam que esse jardim tem que ser grande. Eu vou investir muito, são muitas plantas, né? Vai dar trabalho para cuidar, mas você pode sim ter um jardim maior como esse, ou até maior, ou você pode optar por ter aquele jardim mais focado, né? Em frente à janela, Exatamente. né? E é Dá para prático. utilizar o jardim vertical de maneira bem estratégica, né? Dentro do projeto, Exatamente. incorporando tanto a arquitetura da casa quanto o próprio jardim horizontal e tudo isso se conversar de maneira bem harmônica. Exatamente. E a gente tem que aproveitar as vistas, né? Então, às vezes, tem uma sala, um ambiente integrado com a cozinha, que hoje os projetos eles são assim, né? Você está no ambiente, mas você tem a vista, ela é bem aberta, né? Bem integrada. Então, às vezes, você coloca um jardim vertical com a intenção de ser mais focado em frente à janela, mas você consegue ver por vários ângulos, né? Passando ali naqueles ambientes, você consegue aproveitar aquela vista do jardim vertical. E aí você pode trabalhar com cores. A gente tem plantas que são resistentes para sol, sol de lascar, plantas que são resistentes para ambiente com sol fraquinho, com sol forte, que são diferentes, né? São quatro tipos de sol que a gente tem, eles são diferentes e a gente consegue usar a planta específica para cada espaço. Então, sim, é uma ideia maravilhosa e eu acredito que é para todo mundo, porque independente se o espaço é grande, inclusive a gente vê nas cidades, né? Cidades o pessoal coloca, né, aqueles muros e muros com o jardim vertical na área pública, né? Mas a gente consegue trazer essa ideia numa escala menor para dentro da casa da gente, né? Se tiver luz Sem dúvida. natural, se tiver aquele sol fraquinho, aquela que for luz indireta, a gente já consegue trabalhar com o jardim vertical, né? Com certeza. E até áreas de luz, né? Que são áreas que têm não necessariamente sol, é uma luz um pouco mais difusa, também dá para utilizar o jardim vertical e integrar, né, todo esse ambiente e realmente utilizar o ambiente, né? Porque muitas vezes aquele ambiente acaba ficando esquecido, deixado de canto, e eu acho que o jardim vertical ele tem esse poder, né?
como você traz a vida para aquele ambiente, você acaba usufruindo mais. Com certeza. Eu falo, eu atendo muito cliente que eles vêm com um jardim de inverno, às vezes até pequeno jardim de inverno, e não tem o que fazer, porque nunca colocou nenhuma planta, nem nada. E às vezes a gente, até para não ocupar muito espaço, a gente trabalha com o jardim vertical, mas coloca ali uma cadeira, coloca uma mesa menor, e é incrível como que antes o ambiente, que ele tá, às vezes estava até com alguma, guardando, às vezes, coisas que nem era para estar ali, né? Vai aproveitando o espaço que está ocioso e vai usando, né? Da forma que às vezes não convém. Mas é incrível que depois que a gente trabalha com o jardim vertical, que a gente coloca ali um banco, coloca uma mesinha, como que o espaço ele fica convidativo. Então, assim, sem o jardim vertical é interessante. A gente trazer ele para dentro do estudo, e não só pensar assim, eu quero o jardim plantado porque tem terra ou composição de vaso. O jardim vertical, a gente consegue um efeito muito bom com ele. Aí, então, eu quero falar até um pouquinho desse jardim vertical, porque ele é muito bom para pegar de referência. Quem estiver procurando plantas para sol forte, o sol forte é aquele entre 10 da manhã e 4 da tarde. Ou seja, aquele sol, aquele espaço que não pega ali sol o dia todo. Às vezes no começo da manhã não pega, às vezes no final da tarde não pega, mas ele pega no horário quente do dia. Então, essas plantas dão certo. Aí o que acontece? Na parte de cima, que é onde recebe mais sol, vira e mexe, isso acontece, Luísa. Às vezes tem uma parede como essa, mas o sol ele não pega de forma igual na parede, porque às vezes igual aqui é um sol de passagem bem aqui em cima. Então, aqui na parte de baixo pega menos sol, é incrível, aqui pega menos sol. E na parte de cima o sol pega mais tempo e pega um sol mais forte. Então, o que eu faço? Eu trabalho na parte superior daquele jardim vertical da composição, eu trabalho com plantas mais resistentes para sol, e na parte metade para baixo eu já trago plantas que são para um tipo de sol um pouco mais fraco, entende? Então, e as plantas de cima ainda conseguem dar um sombreado, ajuda nessa questão de absorver um pouco desse sol, então, a planta de baixo consegue desenvolver super bem, sabe? Até porque esse jardim era o pedido da minha cliente, pra trazer plantas com folhas maiores, né? E a samambaia Amazonas, ela é É lindo, perfeita, é né? lindo. Ela é linda. Para mim, uma das plantas mais bonitas para jardim vertical é a samambaia Amazonas. Ela, a costela de Adão, eu acho ela linda, que ela tem essa folha bem O grande. impacto, né? Exatamente. Agora, o que acontece? Ao mesmo tempo que elas são lindas e tem aquela folha maior, a gente tem que tomar o cuidado, porque ela lança a folha dela longe do vaso, né? Então, ela dá aquela haste e abre a folha mais na ponta. Então, a base do vaso ali, daquela bolsa, ela fica mais vazia. Então, a gente precisa de entender que a gente tem que trabalhar ali uma composição de outras plantas, trazer para junto dessas que elas vão dar o volume, vão ajudar a preencher. Porque uma coisa que a gente não gosta de ver em jardim vertical é buraco, né? Então a gente tem que Uhum. pensar nisso. Na hora de fazer o jardim vertical, inclusive eu gosto muito do seu material porque ele é escuro. Então, isso ajuda muito, muito, muito Muito. disfarçar essa questão de você estar olhando e vendo buraco, né? Por exemplo, essa cliente aqui, até então não conhecia o seu trabalho, não conhecia o seu material, então aqui a gente usou uma estrutura. Mas qual que é assim? Eu olho por um lado que para mim não é vantajoso, porque acaba que é uma estrutura de ferro, ela vai, né, soltando aquele ferrugem com o tempo, é uma estrutura que você tem que prender na parede, então você tem que furar a parede. E então, assim, você tem que ter toda uma estrutura, você tem que fazer um investimento na estrutura, com serralheiro, entende? E essa cliente, por exemplo, ela não quis pintar o fundo desse jardim vertical aqui atrás, ó. Então aqui já consegue ver um pedacinho, aqui já consegue ver um pedacinho, porque ela também não quis fazer a moldura. Então, assim, né? Então aquilo ali fica aparecendo. Agora, quando a gente usa um material como o seu, que ele é escuro, ele é homogêneo, então isso ajuda muito na hora de fazer a composição das plantas. Se alguma planta está com menos volume em alguma época, porque isso é normal, às vezes chega o inverno, ela perde mais folha. Aí o fundo escuro ele ajuda também a disfarçar isso, porque a gente está lidando com situação real, né? Então a gente tem É, que prever, não é aquilo que vai ficar assim, ai, lindo, maravilhoso o tempo todo. É o ciclo. Assim como a gente tem um ciclo, né? E a gente tem que respeitar. Então ele vai passar aquele ciclo. Então com esse material eu achei que assim, é muito prático. É muito mais vantajoso esse material do que a gente trabalhar com esse outro essa fazer, né? Todo esse trabalho com um serralheiro. Você até trouxe, sim. né, Luísa? Eu queria que você falasse um pouco desse Sim. material, para, Posso compartilhar um pouquinho a minha tela? por favor. Bom, então vou contar um pouquinho sobre o que é quem é a GeoGarden, o que é o sistema da GeoGarden.
A Geoguard nasceu de uma demanda por uma interface que fosse adequada para suprir a implantação de jardins verticais. Na época, nós vimos que muitos jardins não estavam prosperando por vários fatores e também por problemas de impermeabilização que a gente consegue solucionar com o nosso sistema. A impermeabilização é uma etapa muito importante do jardim vertical para não ter problemas futuros. Então, com isso, identificado todos esses pontos, a gente uniu uma equipe multidisciplinar composta por engenheiros, uma engenheira doutora em agronomia e um paisagista para conceber o produto. Então, a engenharia fez o cálculo de todos os esforços que os módulos dessa estrutura iria receber. A engenheira doutora em agronomia, ela calculou o tamanho do bolso adequado para o bom desenvolvimento das plantas e o paisagista para saber o que fica esteticamente bonito. Então, com isso, nasceu os nossos módulos e eles atendem todos os critérios, né, de biologia das plantas, as normas de desempenho da construção civil, resistência e a impermeabilidade. E por que um sistema pré-fabricado? A gente acredita que sistemas pré-fabricados auxiliam muito na rapidez da obra. Simplifica etapas complementares, você não precisa de múltiplos fornecedores, né, para fazer o projeto. Então, como o caso que a Pablo citou, né, você precisava de um serralheiro, depois você precisava ir numa flora para comprar o vaso, e depois a planta e a terra. Então, aqui, com a GeoGarden, você tem um sistema modular. Eu brinco que é tipo um bolo de saquinho, né? Você vai receber os módulos pronto para fazer a instalação e o leite e o ovo do bolo de saquinho é a terra e a planta. Boa, gostei. Então, fazendo um raio-x dos módulos da GeoGarden, eles podem acompanhar o kit de instalação, que são as arruelas, buchas e parafusos, para fazer a fixação diretamente na parede. A fita gotejadora, que ela passa aqui por dentro do módulo, e isso é muito legal por vários motivos. Primeiro que você pode automatizar a irrigação, então isso facilita muito o dia a dia. E segundo que no momento de fazer o plantio e as manutenções do dia a dia, como a fita passa aqui por dentro do módulo, não corre o risco de acabar enganchando na ferramenta e rompendo a fita. Aqui por dentro ela está protegida. E também a camada impermeabilizante, que vem aqui atrás do módulo e vai fazer a função de proteger a sua parede contra a umidade que tiver aqui no jardim. As plantas vêm diretamente dentro do bolso. O material ele é drenante, né? Então ele não acumula água. Todo o excesso de água ele vai drenar. Então isso também contribui muito benéfico, né, para as raízes das plantas, para o bom desenvolvimento das plantas. E você vai ter um jardim que prospera e vai ficar muito bonito. E eu comentei, né, os itens que podem acompanhar. Por que eu falei que podem acompanhar? Existem diversas situações. Então, quando você for projetar o seu jardim vertical, você tem que fazer a seguinte pergunta: ele vai ser fixado diretamente na parede ou eu tenho uma outra interface? Eu trouxe esse caso aqui que ficou bem legal. A gente tinha um muro de divisa, que era de alvenaria, e uma seção com uma tela aramada. Então, na seção de muro, nós entramos com um módulo com uma camada impermeabilizante para fazer essa função de proteção. E aqui nessa área de tela, como não tem nada por trás, a gente colocou sem a camada impermeabilizante e também não precisou do kit de instalação que poderia acompanhar, né? A fixação, nesse caso aqui, foi feita com ganchos diretamente na tela. Que legal, na Então, própria tela, então, muito prático. sim, muito prático. E aqui vocês podem reparar, atrás da tela tem uma janela, que é do vizinho. Uhum. Então, imagina, né, uma área de lazer que você está à vontade, curtindo ali com a família e os amigos, você acaba perdendo um pouco de privacidade, né? Então, o jardim também fez essa função de tampar, né, a visão do vizinho ali para a área de lazer dessa cliente e fechou completamente. Completamente. Isso é super comum. Esse problema de janela voltada para a área de lazer, às vezes para um corredor interno da casa, é incrível. Uhum. Então, é bem interessante essa solução. E aqui, essa foto é no dia do plantio, Ficou então lindo. vocês Nossa, podem e já ver está que super cheio. já está super cheio. Super cheio, mas eu Imagina. reparei, olha, é incrível como que esse material, como que ele abraça a planta. Exato, exatamente. E imagina daqui poucos meses, 2, 3 meses, A os floresta. poucos espacinho vai virar um florestão aqui.
E essa é um outro case muito legal também, que aqui dá para ver um pedacinho embaixo, é um talude super íngreme, que tudo que o cliente plantava, a chuva levava embora. Então, foram instalados os módulos aqui diretamente, né, na terra. A fixação foi feita com vergalhões de aço, fincados direto na terra, e o plantio dentro das bolsas. Então, criou-se um ambiente muito gostoso, né, de viver, de usufruir mesmo. Sim, Então, integrou, né, todo o restante da casa aqui. Eu já fiquei até imaginando, Pablo, de assar um marshmallow aqui, ó, nessa é verdade. lareira. Imagina que delícia. É, porque depois que a gente traz plantas, natureza, e traz ali um banco, uma mesinha dessa, né, uma lareira externa, que é aquele fire pit, é incrível como que a gente já imagina situações, né, que podem acontecer ali. E o jardim é Sim, exatamente para isso, né? O jardim exatamente para ele trazer as pessoas para fora de casa, né, para observar a luz natural, para sentir, né, o calor, observar o vento. E eu amei essa composição bem colorida. E são plantas que são bem resistentes. Estou olhando ali. Tem o lambari que eu estou sempre usando, bem colorido. Então, para quem gosta de planta colorida, esse roxinho, ele é excelente, né? sim, e super É, resistente, né? super resistente. E é legal porque, olha, tem pedrinha, aqui na foto dá para ver tem pedrinha, então ficou muito prático, porque ali, o pedacinho que a gente está vendo, nem vai ter o trabalho de fazer a manutenção nem de grama, e sendo que o espaço ficou tão cheio, né? E nem ocupou ali a parte da pedrinha, né? Resolveu o paisagismo no talude. Impressionante, nossa, ficou Muito muito legal. bom. É, E uma área que às vezes a gente olha, né, estaria sem conhecer, perdida, estaria perdida. E aqui teve um bom uso. com certeza. E aí, como realizar a instalação dos módulos? Então, você vai começar a instalar os módulos. Como ele tem a camada impermeabilizante, né, ele pode ser instalado diretamente na parede. Você vai colocar primeiro, sempre começando de baixo para cima, vai fazer a marcação, né, da onde vão ser feitos os furos. Com a furadeira, faz o furo, fixa o primeiro e aí vai fazendo na sequência dos módulos. Então, Luísa, coloca essa placa que está na sua mão, coloca na parede e faz com a caneta ali onde está o furo, né? E depois só vem com a furadeira. Como aqui no vídeo, né? Fez a marcação, aplicou, fez o furo, aplicou a bucha. Aqui está com uma parafusadeira, que foram vários módulos, mas se forem poucos módulos, com uma Aham, chave Phillips também é possível. aham, E aí, para fazer a composição de mais módulos na vertical, então instalou o primeiro aqui embaixo. O sei, de cima, ele vai sobrepor pelo menos 5 centímetros o módulo de baixo. entendi. Dessa forma assim. E aí ele vai formar tipo a telha de um telhado. A água do módulo de cima vai passar para o de baixo e não tem contato com a parede. Perfeito. É ainda mais com aquela manta, né? Aquela manta fica atrás e aquela luz Exato. e vai protegendo, que é uma super preocupação do pessoal. Uhum. E essa manta, né, é uma geomembrana de PVC. Então, é um material que é muito utilizado em obras de engenharia civil para impermeabilização de diversas situações. Então, é um material muito resistente e específico para essa função. Perfeito, perfeito. Essa combinação foi perfeita, muito prática. E aí, como realizar a conexão da fita gotejadora que pode acompanhar o módulo? Você vai precisar, a fita que acompanha o módulo, ela é na medida de meia polegada. Então, você vai precisar de mangueira, né, para fazer as conexões de todos os módulos até no seu ponto de água mais próximo. Os conectores de meia polegada, e aí, de acordo com a disposição, né, dos módulos. As abraçadeiras, um guarda-rosca para passar nos conectores, uma escada se for necessário, né, se for alto, e a chave Phillips ou a parafusadeira. Perfeito. E aqui, então, trouxe esse diagrama para ilustrar como ficaria. Tem um ponto de água próximo ao local de instalação, vem com a mangueira até o primeiro módulo. Aqui tem um conector em formato de T para atender esse primeiro módulo, sobe para o próximo, mais um T, e aqui um joelho, um cotovelo. Então, dependendo da região do Brasil, a gente chama joelho, outra cotovelo, para fazer a viradinha aqui, né, para o último módulo. E se você tiver mais módulos na horizontal, colocar uma conexão de união para fazer a conexão entre eles. E no final, um tampão, né, para
fazer o fechamento aqui de todos os módulos. E também é possível colocar um controlador aqui na saída da torneira para automatizar. Então, simplifica muito o seu dia a dia, Com né? certeza. E aí você fica despreocupado de fazer irrigação. Então, isso com É certeza. muito importante para jardim que fica no sol forte, sol de lascar. Gente, não dá. O pessoal esquece às vezes de regar, né? E é Uhum. o corre da vida mesmo, né? A vida Sim, acontecendo, tem que trabalhar, às vezes sai de casa cedo e chega de noite quase. Então, esse sistema de poder fazer esse gotejador, né, automático, esse gotejamento, facilita muito. E é interessante dessa opção para o cliente, dentro do método, né? A pessoa que vai aprender para especificar, é importante dar essa opção para o cliente, né? Olha, você tem essa opção de usar esse gotejador automatizado e tal para facilitar. E também para quem quer fazer em casa, né? sim. E Já são itens que você pode encontrar tanto pela internet, né, nos marketplaces, ou também numa loja de material de construção e de irrigação que seja próximo a você. São itens de prateleira que são bem fáceis de encontrar. E agora vem a hora que a gente gosta, né? Hora de Uhum. plantar, de colocar a mão na terra e soltar a nossa criatividade. Então, todos os módulos estão instalados. Coloca um pouquinho de terra no fundo do bolso. Com cuidado, retira a planta do recipiente que ela veio, seja do o pote, seja o saquinho, e esse torrãozinho já vai direto dentro do bolso. Não precisa de nenhuma outra interface para colocar a planta dentro do bolso, ela já vai direto lá dentro. Sim. E aqui eu trouxe alguns projetos para todo Nossa, mundo se inspirar um pouco. nossa, É difícil saber qual que é o mais bonito. é, nossa, lindo. E é bem o estilão que a gente gosta, que é floresta, né? Tudo é plantas bem misturadas, e a gente tem planta que tem volume, algumas plantas um pouco mais contidas, folha maior, folha menor, um pouquinho de cor. Exato. Aqui é um jardim numa área bem sombreada e com a composição da estátua, que ficou super bonito. Ficou lindo. Esse caso aqui de cima da direita é um prédio comercial, então é legal também pensar que o jardim vertical ele pode valorizar o seu imóvel, seja comercial ou residencial, né? Então ele contribui para realçar todas as belezas do seu imóvel, né? É um diferencial, né? E hoje eu vou te falar, ele deixa um ambiente instagramável, que é muito importante. É uma forma, né, de você atrair o pessoal para tirar foto mesmo, né? Então hoje eu tenho muitos clientes que são ou dono de restaurante, ou dono de casa de evento, e ali a gente sempre faz todo espaço tem que ser instagramável, mas a gente sempre sabe que ali, né, de forma específica, precisa de ter algo, porque o pessoal realmente, eles gostam de tirar foto. Então, o jardim vertical num restaurante, por exemplo, fica lindo. E o pessoal adora, né? Tanto, claro, quem é o proprietário, mas também o pessoal que está aproveitando o espaço. É foto mesmo, é impressionante. Exatamente, e ajuda a trazer público, né, para aquele local. Exatamente. É, Marca no Instagram, exato. gera aquela sensação, nossa, eu preciso muito ir lá conhecer, ver como é. Curiosidade, tudo por conta, às vezes, de um jardim vertical que é um ponto, né? Para chamar o pessoal. Então, Sim, com é assim certeza. mesmo. Nesse outro jardim aqui de baixo, é numa residência, que ele integrou lindamente com o jardim horizontal e também com uma fonte de água, então ficou super legal. Gostei muito. Inclusive, ali a fonte está saindo, né? A aguinha do meio das plantas. Sim, tá saindo no meio do jardim. Legal, porque o gostoso é isso, né? É aquela água saindo no meio das plantas. Igual a gente vê em floresta, né? Aquela mata fechada, e aí você olha e vê uma cachoeira, às vezes, caindo, né? Uma água gostosa. Então, o ambiente, reproduzir esse ambiente na casa da gente, às vezes a água, ela tá saindo de um local muito seco, né? Às vezes de um revestimento. Não é tão bonito quanto assim, olha, com todo esse paisagismo em volta. Com certeza. É, Aqui também uma área de ducha com piscina. O jardim vertical ele integrou totalmente a área de ducha. Ficou super gostoso, parece que você tá tomando a ducha no meio da floresta. exatamente. E aqui uma área de hidromassagem, um jardim pequenininho, mas que integrou totalmente esse ambiente. Você entrar aqui na hidro, relaxar, nossa, não tem preço. Com certeza. É impressionante, Luiz, que olha só, o espaço que o jardim vertical vai usar ali.
Entende? Olha como ele está assim colado, né, nessa parede. Se a gente fosse trabalhar com vasos, porque ali teria que colocar natureza, não tem como fazer um espaço com um spa desse, uma banheira, e a gente não trazer plantas, porque na verdade o que descansa, né, quando a gente está num ambiente desse, não é ali o deck, não é às vezes um revestimento maravilhoso, são plantas que balançam com o vento, que tem toda aquela cores, né, textura, então elas estão ali recebendo a luz, né, do sol e elas fazem aquela sombra. Então, é isso que faz a pessoa, né, olhar, descansar. E como que a gente ia trazer isso se fosse vasos, meninas? Se fosse colocar vaso em cima do deck, olha que situação. E então o Uhum. jardim vertical colado ali na parede resolveu tudo. E às vezes, aqui no caso do deck, né, como foi feita essa estrutura de madeira, às vezes ele nem suportaria o peso do vaso, Exatamente, né? Então, o jardim vertical ele resolve também nessas situações. exatamente. Eu falo que o material que vocês têm, ele é muito prático. De verdade, ele é muito prático. Olha, você mostrou pra gente como que coloca, né? A gente consegue comprar com vocês, né? Direto. Sim, Você comprar, você pensa. Olha, então, e aí você consegue comprar o material, não precisa de ter toda aquela estrutura, né, que eu mostrei lá no primeiro jardim, que às vezes, na verdade antes, né, antigamente a gente tinha que fazer, hoje não tem mais. E não precisa de sofrer com aquilo. Olha, só fazendo, né, aquela marcação, já consegue prender aquilo com parafuso e já consegue fazer um jardim vertical. E nem precisa ser grande, porque você vende em módulos, não vende? exatamente. Como que você Vendemos em vende? módulos, Qual que é o temos mínimo, assim, se eu resolver um cliente meu comprar? Qual que é o mínimo? Não temos pedido mínimo, você pode comprar uma peça apenas, se Hum, desejar. Nós temos módulos de 1,15 m de largura e 2,30 m. Então, você pode compor de acordo com o seu desejo. E se precisar, também pode até customizar no local, né? Se o seu espaço não tem tudo isso de largura, você consegue cortar a quantidade de bolsos e adaptar no local de acordo com a sua necessidade e com o seu gosto. E não. você pode nos encontrar pelo nosso site, geogarden.com.br. Aqui tem os dois QR Codes do WhatsApp, direto nosso, e o nosso Instagram, Geogarden Brasil, para você também conhecer mais projetos e se inspirar e colocar um jardim vertical na sua casa também. Enviamos para todo o Brasil e para o mundo também, por que não? Que legal, vocês já chegaram a trabalhar fora? Sim, já mandamos para os Estados Unidos Uau! e sim. Inclusive, se você está nos vendo nos Estados Unidos, nós temos o nosso produto na Amazon, então tá rapidinho, chega aí para você. Que E, legal. e também estamos em processo para a Europa, então em breve Geogarden na Europa também. Bom saber. Eu tenho cliente fora também do Brasil e é bom saber, né? Porque às vezes eu preciso especificar um jardim vertical, como eu já fiz para Portugal, e é bom que já, na verdade, esse, né? A gente já fez parceria, na verdade. Esse eu já especifiquei da Geogarden para essa cliente lá, era um jardim menor, um jardim de inverno, e aí a gente trabalhou com um jardim vertical lá. Eu especifiquei o seu. Que eu achei muito Ó, prático. Depois que a gente fez contato, eu falei, meu Deus, nossa, é muito bom. Isso aí facilita muito a vida, tanto quem quer fazer ele próprio, né? De ir lá e comprar, instalar, né? Não depender de um terceiro ou de uma outra, né, pessoa para fazer toda aquela estrutura. Então, eu falei, nossa, facilitou a vida, né? Deixou mais é fácil. exatamente esse o objetivo. Exatamente. A gente já tem outras coisas para se preocupar no nosso dia a dia, né? Então, nós criamos o produto exatamente para ser prático e rápido de ser instalado. E aí, Fábio, eu tenho uma surpresa para todo mundo que assistiu a gente até aqui. Tem um desconto especial no nosso site. Usando o cupom PABLE10, tem 10% de desconto em qualquer um dos nossos produtos no nosso site. Ah, que legal. Nossa, gente, eu acho que vale muito aproveitar, hein? Quem estiver assistindo o vídeo, vale muito, vale muito. Super recomendo. Aproveite, aproveite o desconto especial. É só entrar no nosso site, digitar o cupomzinho lá, que você tem esse desconto específico da PAB. Obrigada, obrigada, Luiz. Bom, gente, então falamos um pouco sobre o sistema da GeoGarden, sobre como você fazer o seu jardim vertical na sua casa, no seu comércio. Conte conosco para realizar o seu sonho, tirar esse projeto do papel. Então, nos siga nas redes sociais, entre em contato conosco. Se tiver alguma dúvida, conte conosco para o seu projeto. E você vai deixar nos comentários, né, Luiz? Sim, vamos deixar nos comentários, fixado aqui no YouTube, no Perfeito, vídeo, os nossos contatos, o nosso site. Então, qualquer dúvida, só nos chamar. perfeito.
Bom, gente, quem acompanhou a gente até aqui, espero que a gente tenha contribuído, trazido um conteúdo de valor, tirado algumas dúvidas. É isso. Quem ainda não me conhece, me segue lá no Instagram, Pabliane_Andrade. Obrigada. Obrigada, gente. Um beijo.